sonhar um campo de flor, um sonho de paz, de vida tranquila. Quero sonhar com Jesus, acordar nas nuvens, num sonho de amor, e abraçar Jesus, colher tua paz, num sonho de luz, e abraçar Jesus, colher tua paz, amanhecer com Jesus. Espere, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho das manhãs cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, oh mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que seu filho vai voltar. O sonho de grandeza, oh mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que seu filho vai voltar. E assim, mais uma noite, reunidos em plena comunhão de intenção, no amor e no bem, estamos aqui acendendo as nossas lanterninhas, direcionando as mais sublimes vibrações e o nosso desejo de paz a todos que estão aqui presentes e aqueles também que não podem neste momento estar conosco. Nós vos pedimos, Senhor, a tua misericórdia para cada um de nós, para cada um
que habita o nosso planeta Terra, para cada localidade, para cada continente. Que o Senhor derrame tuas bênçãos, teu amor e teu amparo sobre todos nós. Assim pedimos aos mensageiros espirituais, aqueles dedicados servidores que se preocupam conosco e com o nosso planeta Terra, que possam também fluidificar as nossas águas, percorrer os nossos lares físicos, materiais, como também percorrer o nosso lar mental, dissipando as névoas, clareando, iluminando as nossas consciências, para que possamos enxergar o que é melhor para nós e para todo o mundo. Façamos sempre o bem para todos e para tudo, sem desperdiçarmos as oportunidades que nos são concedidas dia após dia. Que o Senhor esteja conosco, pois és o nosso Consolador, o nosso Pastor, e jamais nos faltará. Graças a Deus, graças a Jesus, por esses momentos de paz, esses momentos de luz. Que assim seja. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que seu filho vai voltar. A terra fala assim: ô trenchonado. Boa noite, meus queridos. Bom dia, boa tarde. Pois é, Flávia Silveira, um abraço. Célia Maria, um abraço. Clotilde, Maria Elisa. O Buporanga. Irailde, Alice Guscuma. Nossa, gente, eu custei dar conta de chegar até o final com essa música aí. Me deu um trem, assim, dentro do coração. Foi fácil não, né? Passa um filme. Graças a Deus que a gente tem esse sentimento. É bom poder lembrar, poder agradecer, poder voltar lá no tempo e ver o que precisa melhorar. Isso aí é uma viagem. Uns 3 minutinhos de música e uma viagem longa, né, que seja bem aproveitado. Tudo que for para o bem, seja bem-vindo. Gente, então, sejam bem-vindos, né? Hoje estamos ao vivo, quinta-feira estaremos também, sexta-feira também, sábado também, domingo também. Nossa, a gente vai pegar um semanão, hein, Alex? Se tiver internet, viu, gente? Onde estivermos, ó, daqui para domingo, segunda também, né? Não, né? Segunda. Amanhã não. Só amanhã não, né? De quinta até domingo, acho que vai dar certo de todos ao vivo, hein? Vamos torcer. Eu estou torcendo. E você, Alex? Firme. Se fosse o Alex, eu ia falar firme. Posso contar uma piada? Tinha um senhor sentado na porta, assim, da fazenda, assim, numa casa. Não, não é fazenda, não, é cidadezinha do interior. Nem conta piada, eu sei, gente. Era uma cidadezinha do interior, assim, de tarde, 3 horas da tarde. Ele sentado, assim, na porta da rua, olhando para dentro, uma televisão ligada. Aí passou com o padre Zé Tapoia, olha o nome dele. Passou na bicicleta e falou assim: firme,
Aí ele respondeu assim, não, Tibor. Entendeu? Eu não vou nem falar boa noite pro povo. Antes de eu contar o resto desse trem aí. Esse mesmo senhorzinho aí que respondeu que era futebol, que não era firme, foi um rapazinho lá da região dele para a cidade e aprendeu a falar umas gírias lá, sabe? Uns trem diferentes e tal. E resolveu voltar para a região lá e dar tirar uma casquinha com esse senhorzinho aí, sabe? Aí o rapaz tinha aprendido várias gírias e tal. Foi o povo que vai lá para o Rio de Janeiro lá fora, né? Aí chegou lá e na hora de cumprimentar o povo, esse povo da roça fala assim, bom e você, né? Aí o rapazinho virou pro senhorzinho e falou assim, fala, bicho. Aí o senhorzinho virou para ele e falou assim, pruseia, animale. Esse aí é do firme. A gente pode continuar não, aí, que eu nem falei boa noite. A gente podia voltar, que a fita apagar e você começar de novo. O que você acha? Acho que esse nosso começo não foi bom, não. Esses negócios de ser ao vivo tem disso, tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Não sei onde que eu fui arrumar isso, mas firme. Bom, filho? Bom. Beleza? Bom. Hoje eu tô roceira, a gente acha que foi a música do fogão de lenha aqui, né? Então, bem-vindos, né? Comecemos com alegria, porque sorrir faz bem para o fígado, para o coração, para as rugas, né? Quando a gente ri muito, as rugas diminuem. Não, aumenta não. Se você ri de verdade, elas diminuem. Se você ri forçado, elas aumentam. Tem disso. Alex, boa noite. Seja bem-vindo e responda a minha pergunta. Firme? Bom, e você? Bom demais dar conta, uai. Alô, meu povo. Terça-feira, ó, 25 de julho de 2023. É o Eva de número 1047. E nós estamos aqui de novo. Boa noite aí para todo mundo que já... Essa Flávia Silveira tá encarnada ainda? Ué, apareceu que hoje? Mas, gente, eu já ia fazer um chamado dela na reunião mediúnica aí para saber notícia. Ela apareceu aqui. Ê, Flávia, hein? Ela falou que estava acompanhando aí nos bastidores, aí eu vi aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem gente fazendo era aí hoje? Se tiver, já vai falando aí que eu quero dar os parabéns aqui e pedir para Deus dar mais serviço para vocês. Rosemary Salles está toda risadinha aqui no Facebook. A Luzia Almeida já chegou aqui. Sonimar direto dos States, viu? Acompanhando Eva aqui, ó. Ivanilda Massi também, mandou uma boa noite aqui para você. Muito obrigada. A Eliette Amorim já está aqui, a Ângela Maia também, a Vera Scheffer, olha, chegou. Até que enfim, a tela da Vera Scheffer já está lá nas mãos dela, ela disse que gostou. Coisa boa. A Eliette Amorim já chegou aqui, a Ivaldira também. A Ana Cristina tá toda... Achou bom que ela achou graça em alguma coisa aqui que você contou aqui, pelo jeito. Não, gente, eu não consigo contar piada, não, que eu começo a rir antes de começar a piada. Eu sou uma tristeza. Não, essa é uma alegria. Eu ia fazer uma correção aí no negócio que você falou. Você falou que essa música é chonada, né? Uhum. Na verdade, chonado, não sei lá no Abaeté, né? Mas lá no Goiás, chonado vem de apaixonado. É isso mesmo? Chonado, uma coisa chonada de uma Chonada coisa é aquela coisa que mexe com o seu coração. mas aí que eu quero chegar. Essa música é mais do que isso, é porque o chonado de apaixonado de paixão, essa música é amada, essa música aí ela mexe com vixe. Sentimentos mais profundos ainda. Olha só aqui, ó, Rafael Garcia, netinha lista pedindo bênção. Deus abençoe. Deus te abençoe, bebezinha. Deus te ponha virtude. E você também, Rafael, Deus te abençoe. E a Carol também, normalmente e a Carol também. Que comenta aí, viu? Muito bem.
A Solange Abreu está completando 30 anos de casório. Qual o nome do maridão aí, Solange, para a gente falar aqui? Que mais? Povo de Uberlândia aí, ó. A Andréia Lemes já agendou um evento lá em Uberlândia, viu? Vai ser nas vésperas de Uberaba. Nós já estivemos lá, viu? Nessa casa, Cantinho das Flores. É um nome bonito, quer ver? Deixa eu falar aqui pro povo agora, porque quem quiser já marcar aí na agenda aí, ó. Dia 24 de agosto, é uma quinta-feira. Flores de Jesus, lá no Alto Moarama, em Uberlândia, nas Minas Gerais. Centro Espírita Flores de Jesus. Eu não sei que hora que vai começar lá, não. Vocês perguntam para a André aí, que ela fala para vocês. É no final do dia, tipo, deve ser umas 7h30, 8 horas. Conta aí, André, depois você me fala aqui para eu anotar. Amanhã é o nível da Jaqueline de Goiatuba. Já vamos aproveitar então, né? Mandar muitos beijos para ela, muitas bênçãos, muito amparo, muita gratidão. Muito bem. E amanhã é o dia dos avós. Alex está de parabéns. De nada. Ai. Mais algum recado aí? Eu acredito que tem alguns aniversariantes anotados aqui. Quer ver? Deixa eu me ver aqui. A Sônia Regina Junqueira está fazendo era hoje. O Renato Souza, também aniversariante dessa terça-feira. A Ieda Halp, eu não sei se é assim que fala não, viu? Mas está aqui, ó, Ieda Halp. E o Ryan, que é o neto da Creuza Vital, também aniversariante de hoje. Ainda não definiram o horário lá não, mas assim que tiver, a Andréia vai esparramar aqui para nós. Ó, Antônio Menezes também aí. Tô te falando, gente. Hoje tá parecendo que a gente achava que já estava do outro lado do mundo, boa. né? Ele, a Flávia Silveira, a gente já estava, Toninho, fazendo mediúnica, ver se você dava um sinalzinho. Muito bem. Vamos em frente? Algum recado a mais aí ou podemos já... Podemos. Avançar aqui. As modas que você separa hoje é tudo desse nível aí, desse padrão aí? Não é não. É tudo chonada? Essa é boa, ela começou bem. A Irailde que é fã desse fogão de lenha aí. Você lembra que você falou que eu que não deixei você gravar esse fogão de lenha naquele pendrive? E foi, né? Aí eu falei pra você, vamos gravar. E ela não quis, gente. Eu insisti até nos 45 do segundo tempo, assim, põe o fogão de lenha. Fala isso olhando para mim. Falei, põe o fogão de lenha no pendrive do Cantos da Alma. Isso, quando eu fui colocar, você falou, agora não, já fechei tudo. Você vai ter que gravar esse fogão de lenha aí. Gravo. Vamos para frente então, né? Vamos lá. Cristiane Olegário, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ó, se você quiser escutar essa Betinha cantar ao vivo e a cores, em Belo Horizonte, escreve aí, ó. Tá quase chegando, dia 5 de agosto. É num sábado. Que hora que começa? É mais cedo um pouquinho, 16 horas. Às 16 horas. Nós vamos colocar essa semana, gente. Eu prometo para vocês que essa semana eu vou esparramar a agenda desse ano inteiro aí na internet. Eu já comecei a digitar aqui hoje, organizar. Estou aguardando só alguns horários. E aí eu já esparramo aí, viu? Olha lá, a Eliane Telle já chamou atenção lá, já mandou a gente trabalhar. Vai lá, não demora não, senão esse negócio vai ficar. Tá aí, ó. Perguntou e eu respondo. O tema de hoje, fogo mental. Quando eu coloco essas imagens aí, eu sempre tomo uns puxão de orelha aqui das criaturas aqui, que fala que essas imagens são meio esquisitas, que tinha que ter uns negócios mais harmoniosos, mas não foi eu que escrevi o tema, gente. Quem escreveu esse tema aí, mais uma vez, foi Emmanuel. Tá aí, ó. Fogo mental. Então, eu só escolhi uma figurinha aí para representar o título. Mais uma vez, eu tenho que
que eu fiz? Ah, aqui. Tá bagunçado, hein? Tá Eu acho que é melhor eu cantar mais uma pra gente... Pera aí, deixa eu só mostrar aqui, ó. Justiça Divina, gente. Hoje nós vamos conversar aqui, ó. Se você quiser, enquanto ela canta, já pegar o seu livro aí para acompanhar, é o capítulo 63, viu? Fogo mental. É pra gente harmonizar, porque a gente fez bagunça demais. Vamos harmonizar. Porque hoje vai exigir muita atenção. Ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Retoma de onde houve um abalo. Retoma de onde houve uma queda. Retoma de onde houve uma derrota. Retoma o teu caminho. Retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção. Aceite o amor. Aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura, aceite a correção, aceite o amor. Aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão e então receba a cura. Ainda é tempo, sempre é tempo, nunca é tarde. Olha, tem um pedido musical aqui, ó. Dá para ver se dá para encaixar lá no finalmente hoje. A Luzia Almeida pediu a Prece de Amor, canção do irmão ausente. Muito bem. Silvano, você tem facilidade em leitura em PDF? Pelo celular ou tablet aí? Se tiver, você me manda um recadinho aqui que eu te envio a hora que terminar o EVA, tá? Então, gente, retornemos aqui. Justiça Divina, né? Capítulo 63. Fogo mental. O que será que Emmanuel quis dizer com fogo mental, hein? Qual será o assunto que ele vai abordar com a gente nessa noite aqui? Bom, a referência de Emmanuel para o desenvolvimento desse tema é o item 2 do 4º capítulo, na primeira parte do livro Céu e o Inferno, certo? Então, nós já vamos direto para a mensagem anotada por Kardec e depois, na sequência, nós retornaremos para o livro Justiça Divina. Não podendo compreender senão o que vê,
o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Que explicação fantástica, né? É lógico que tem reticências e a gente vai complementar agora. Mas é assim, a gente analisa as coisas por aquilo que a gente dá conta de enxergar, né? Essa imagem aqui, ó, foi um presente dos nossos irmãos lá de Aracaju, né? E sempre está presente aqui nas lives de quinta-feira, né? Músicas que curam. O que é isso aqui? O que você está vendo aí? O que você está enxergando? Você vai descrever isso aqui com base na sua percepção, naquilo que seus olhos conseguem ver. Eu que estou aqui próximo, eu tenho uma visão bem mais detalhada. Mas tem muita coisa aqui que os olhos físicos não alcançam. Por exemplo, principalmente você que está daí, né? Qual o material? Seria madeira? Gesso? Plástico? Uma louça? É de barro? É uma cerâmica? O que mais que tem aqui? E o que está aqui atrás? Que está um pouco encoberto. E esse pássaro? Que pássaro é? Ele está segurando alguma coisa aqui entre as mãos? A gente enxerga algumas coisas e tiramos as nossas conclusões com base naquilo que nós enxergamos. O Donizete acredita que seja argila. Não é. Está vendo? Não podendo compreender senão que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deverá completar. Então é assim, gente, nós vamos conhecendo um pouco mais. Um músico, aquele que já consegue enxergar a música, né? Vê muito mais coisa na hora que a Elizabeth está interpretando aqui do que eu. Mas tem muitos que acompanham aqui, que quando ela muda um tom aqui, já fala. Esses dias ela estava, que eu estava acompanhando a sua transmissão aqui, eu não sei o que você fez aqui, se você aumentou o tom, se você baixou o tom de uma música, que alguém falou na hora. Falou assim, Elizabeth, você modificou o tom de cantar a música, enxergou um pouco mais. Por quê? Porque desenvolveu intelectualmente um pouco mais, completou ou acrescentou uma capacidade de ver além do que alguns enxergam. E com certeza há outros. Tem gente aí que esse dia eu vi 2 menininhos, o repórter estava conversando com eles e dizendo que eles têm ouvido absoluto. Aí ele batia um negocinho assim, o menino falava assim, Fá. Aí batia no outro material aqui, ele não sei o que, aí num canto do passarinho, ele dava as notas de cada, o vento soprando, ele tinha, é uma habilidade, é um desenvolvimento intelectual, gente. Se é desta ou de outras vidas, nós não vamos questionar isso, né? Porque normalmente é coisa adquirida aí. Mas vamos ver onde que Kardec vai chegar com esse assunto. Também, o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Com base naquilo que a gente vê, nós analisamos e interpretamos o que nos aguarda, o nosso futuro. E aqui, ele já está falando das penas futuras. Você já está entendendo aqui que nós vamos criando um inferno com base naquilo que nós encontramos aqui na Terra, só que numa proporção muito maior. É lógico que a gente aumenta.
É tipo aquele morcego da história daqueles lacerda lá de Abaeté lá. O bichinho desse tamanhozinho assim, eles puseram ele com 1 metro de envergadura. É assim que a gente faz. Aqui ele está falando da humanidade primitiva, mas nós somos herdeiros dela, né? E não avançamos muito ainda em termos cronológicos. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo. E nas regiões boreais, um inferno de gelo. Tudo com base no olhar, na interpretação, nas vivências, nas experiências. Porque o gelo queima tanto quanto o fogo, não é? Aonde Kardec está nos levando. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. Então já começa a despertar que existe uma consequência, né? Já vem intuições, visões, algumas recordações aí de encarnações anteriores, mesmo ainda no primitivismo, de consequências. A consciência já começa a falar assim, olha, você plantou, você colhe. E aí ele já vê assim, então você está plantando sementinha de maldade, vai colher maldade. Mas com base no que o olhar alcançava até então, que não ia além dessa dimensão da matéria, ele enxergava assim, então, a gente está fazendo maldade aqui do ponto de vista material, nós vamos colher também do ponto de vista material. Serão penas materiais. Aí começa a pensar no fogo que queima, né? Tem um tridente lá, um espetão lá, espetando a costela da criatura. Você está rindo? Não é assim? E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se parecem, se assemelham. Ponto. Aqui finalizou Kardec o item 2 do capítulo 5, né? Do capítulo 4, aliás, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Tranquilo até aqui? Como que nós fomos construindo nas diversas famílias religiosas um inferno muito parecido? Cantemos, por gentileza. Beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. E tu, o que fazes, és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Ama então, serve, confia, nada em vão, na prece vigias. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina.
caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Lado a lado com amor. Essa faz parte do primeiro álbum que nós gravamos. Eu estava pensando exatamente isso. Eu pensei assim, há alguns anos atrás, Betinho estava a caminho de um estúdio para gravar o primeiro álbum. É. E o título do álbum é o título dessa música. Ó, culpa sua aqui, ó. A Dulce Beck Ribas falou que te escutou o dia todinho, que ela quase perdeu a hora hoje por culpa sua. Ela ficou te escutando e esqueceu da hora. Muito obrigada. Um abraço. A Laciene chegou aqui no YouTube, chegou no Facebook ao mesmo tempo, essa menina. Seja bem-vinda. Muito bem, gente. Olha que imagem bacana. Abre essa janela, menina. É. Não é? Abrir a janela, isso mesmo. Mas, gente, para que ficar com essa janela fechada? Olha o sol que está lá dentro. Quem assiste os estudos de quinta-feira sabe o que é esse negócio de abrir a janela, né? Sabe. Falar nisso, gente, eu vou contar isso aqui pro povo aqui. Quinta-feira agora, que tá chegando, hein? Tem live da Betinho e eu já tô sabendo que quer ver o tema. Não tenha medo da luz. Isso. Tem gente que tem medo da luz. Morre de medo. Morre de desencarnar de medo. Sério? Sério. Eita. Se eu fosse você, eu assistia quinta-feira no canal Elizabeth Lacerda. Bom, gente, nós já podemos então seguir agora, depois dessa introdução aqui do livro Céu e o Inferno, para a mensagem Fogo Mental, capítulo 63 do livro Justiça Divina, né? Fogo íntimo, exclamação e reticências. Assim Emmanuel iniciou essa mensagem. Fogo íntimo. É um trem que queima por dentro. Nossa. Esse é íntimo, né? Meu Deus do céu, o que será esse fogo? As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Gente, isso aqui é muito importante, esse início aqui, ó. Vou completar a frase e depois a gente volta nessa aqui, porque eu acho que vale a pena. De novo, as consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Você entendeu isso aqui? Às vezes a gente observa alguém, assim, que você considera, eu estou no campo do julgamento aqui, viu, gente? Mas é no propósito educativo. A pessoa conduz as rotinas aí, assim, bem distantes das leis divinas. E você olha para ela, está feliz, está rindo, que é uma beleza. E você fazendo um esforço danado. De vez em quando sua consciência te põe de castigo. Você fala, mas não é possível. Fulano, vai cuidar do fulano lá, põe de castigo, é porque ele que está fazendo umas coisas muito erradas lá. Foi um desvio tão pititim. Um dia, eu estava assistindo a internet, eu ouvi 2 entrevistas de 2 pessoas que ocuparam cargos semelhantes.
Para cada um deles foi feita a mesma pergunta. Assim, isso, perguntou aquilo, perguntou outra coisa, perguntou assim, e como é que você avalia, como é que você se sente? Você não percebe que às vezes você erra, você sai do rumo, do prumo? Como é que você vê isso, os seus erros? Como é que você analisa seus próprios erros? Aí um deles respondeu assim, eu não tenho que ficar me julgando, analisando meus erros. Quem tem que analisar meus erros é o povo. Passou um pouco, entrevista o outro camarada, as mesmas perguntas. Aí falou assim, como é que você analisa? Como é que acontece seus erros? Ele falou assim, olha, quando eu faço alguma coisa equivocada, eu nem durmo. Eu não consigo nem dormir. O quanto isso pesa para mim quando eu me equivoco. Agora, aqui a gente entende as reações desses dois. As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Como as entranhas do espírito ainda não estão se contorcendo, eles nem sentem que estão queimando. Que tem um fogo que já está aceso. Ao mesmo tempo que aqueles que já têm uma consciência reta, o mínimo, a falha, às vezes muito menor, não sei se a gente pode comparar, mas menos impactante do que a do outro, já é suficiente para deixar a pessoa amargurada. Fogo íntimo. É sobre isso que Emmanuel alinhou a prosa de hoje. Então, às vezes você está preocupado porque você está percebendo alguém que está felizinho de tudo e totalmente desviado da conduta. Vai chegar um momento que, entre aspas, o fogo vai aumentando a sua intensidade, que vai sentir. Porque a sensibilidade, ela é resgatada pela dor. E se você, porventura, estiver vivenciando situações em que está doendo, está dodói, não fica se punindo, se culpando, não. Vamos entender o que é o recado para a frente que vem aqui, porque é um bom sinal, entre aspas. É um bom sinal, já é um bom começo ou um bom recomeço, uma oportunidade de recomeçar. Pensar assim, tem alguma coisa que não está certa. Como diz lá em Minas Gerais, o que não está certo está errado. O espírito Ernesto Fantini, a gente está no livro E a Vida Continua. Ele estava lá no capítulo, inclusive o capítulo chama Ernesto Fantini. Quem assistiu o filme ou leu o livro vai se lembrar desse trecho aqui, viu? Eu peguei só um pedacinho aqui. Ele estava num diálogo com Ribas, um instrutor. Esse livro foi editado por André Luiz, o livro E a Vida Continua, e psicografado pelo Chico Xavier. E ele estava questionando sobre o assunto castigos de Deus. E o instrutor disse assim, cada um de nós pune a si mesmo nos artigos dos estatutos excelsos que haja infringido. A justiça eterna funciona no fórum íntimo de cada criatura. O fogo, gente, é íntimo, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Então você imagina o peso de alguém que já tem conhecimento, mas ainda está insensibilizado, como Emmanuel disse agora há pouco. Você consegue pensar uma coisa dessa? Mas aí, o companheiro perguntou o seguinte, instrutor Ribas, como definir desse modo o inferno engenhado, construído pelas religiões do planeta? E a resposta anotada por André Luiz foi a seguinte, reportemo-nos a isso com o respeito que o assunto nos reclama, porque para milhões de almas, o desconforto mental a que se entregam
ao lado de outras nas mesmas condições, é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico, imaginado pelas crenças humanas. Gente, tem muitas criaturas encarnadas e desencarnadas, entre aspas, ardendo no mármore do inferno, como diz uma determinada crença popular aí. A rigor, continuou Ribas, e atentos à realidade de que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria de hospício, onde amargamos as consequências de faltas, no fundo cometidas contra nós mesmos. Fácil perceber que a área de espaço em que nos demoremos nessa desoladora situação venha a retratar o quadro, aliás, os quadros mentais infelizes que criamos e projetamos ao redor de nós. Nós vamos criando, nós vamos projetando, nós vamos pensando, vamos criando, nós vamos falando, vamos projetando. A gente vai agindo, vai criando, projetando. Os nossos sentimentos alimentados para cá ou para lá ou para ali ou para acolá são criações, são projetos. E quando nós estamos desalinhados das leis divinas, é lógico que nós estamos alimentando um fogo na nossa própria intimidade. Pensemos e cantemos por obséquio. Olha aí uma pergunta aí para você responder. Ó. Leia aí, do Antônio Menezes. Deixa mais para frente aqui que nós vamos falar dessa questão pessoal, aí a gente já engloba o processo coletivo. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras sábias, vai passar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Let it be. Haverá uma resposta, vai passar. Let it be, let it be, let it be. Brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Escute estas palavras sábias, vai passar. Vem amar, vai passar, vai. Haverá uma resposta, vem amar e vai passar. Estava
cantando aqui pensando nesse fogo íntimo aí, né? Nessa coisa que arde aí dentro da gente, que dá uma mexida, uma chamada na nossa consciência. E é muito engraçado, né? Que a gente vai tomando ciência, né? Desse fogo íntimo aí. E as coisas começam a mexer com a gente em tudo. Em tudo, nas situações mais banais, né? Toda segunda-feira, de manhã, eu vou ao mercado para fazer as compras da jantinha fraterna. Toda segunda-feira a gente faz a jantinha para levar à rua, né? É o Evangelho de Amor aí, um grupo que sustenta essa jantinha. Eu vou lá comprar as coisas. E eu sempre vou no mercado onde as coisas estão mais em conta, né? Num atacadão, uma coisa assim e tal. E eu vejo o quanto é difícil estacionar nesse mercado que eu vou. Não é porque não tem vagas não, gente. Tem muitas vagas. Você sabe qual é o problema lá? Os carrinhos deixados nas vagas. E eu olho aqueles carrinhos lá e penso assim, quem é que tem coragem, né, de fazer uma compra, deixar o carrinho ali na vaga, sem tirá-lo daquela vaga, ou pelo menos encostá-lo, ainda dá o trabalho para alguém ir lá buscar o carrinho que ele deixou. Então isso começa a mexer com a gente não tem mais coragem, né? Então das duas umas, ou você junta aqueles carrinhos ali e leva, né? Ah, mas você vai tirar o emprego daquele que recolhe o carrinho. Não é isso, né? Esse fogo íntimo aí é aquilo que mexe com a nossa consciência. Se eu coloco o carrinho de compra na vaga do outro, eu tiro a chance do outro estacionar. E se fosse eu? Então são coisas mínimas, né? Você está com um papelzinho na mão, você joga ali no chão, não jogue no chão aquele papelzinho, é pequenininho, mas não jogue. Você está andando no mercado, tem uma coisa caída, apanhe aquela coisa. Ah, mas não fui eu que lancei ao chão. Então esse fogo íntimo, né, ele começa nessas pequenas coisas e depois vai aumentando. Você ia falar uma coisa, você fala assim, não vou dizer isso. Isso não agrega. Não é importante dizer isso. E assim por diante. Quando a gente se vê nessa condição de tirar o carrinho, não é o que a gente deixou, não, é até o que o outro deixou, é sinal de que está valendo a pena pelejar, né? Então, quando eu vejo alguém assim que vai lá, põe o carrinho no lugar, eu falo, nossa, está encontrando o lugar dele, está achando. Não que a gente seja perfeito, não é isso. Eu estou dando um exemplo corriqueiro. Quando a gente começa a se preocupar com esse pouquinho, aquelas outras coisas vão se abrindo, né? Chegando à luz, dando à luz para que nós possamos observar. Começamos com o externo e daí a pouco a gente vai se encorajando e trazendo isso para o nosso íntimo. É mais ou menos isso aí, Alex. Tem gente pensando lá daí, igual esse senhor está pensando aí agora, ó. Pensa. Emmanuel continua. Figura-se. Ele está falando diante dessa situação, de você começa a botar a alma na reta, né? E aí o fogo começa você começa a sentir. E aí, gente, começa a formar o que ele chamou de chicote mortífero, numa agitação permanente, né? Apesar de retido no coração, imobiliza o pensamento no desespero. Ou seja, é uma agitação de sentimentos, mas que tem uma vinculação direta com os nossos pensamentos. E aí o que acontece? Esses pensamentos, eles se imobilizam. Imobilizar é ficar parado. Vai seguindo o raciocínio de Emmanuel aqui, que vai ficar bem fácil de entender o processo. A gente sai de uma insensibilidade, ele está vendo lá os carrinhos lá, deixa esse carrinho para lá, entendeu?
Ó, que bacana. Põe o carrinho ali, põe ali. O tanto de gente aqui que já guarda o carrinho no lugar. Isso é muito bom, gente. Exatamente. Traz isso para as situações do dia a dia, principalmente aquelas que envolvem as questões morais. Porque vai ter uma consequência. Parece que não. Parece que não. Não é? Mas vai chegando num ponto que essa insensibilidade, gente, ela vai começando a ser percebida. A gente vai melhorando e a gente vai percebendo. E aí, mesmo nosso coração, ó, agitado, ele vai lá e pá! Como se ele jogasse um analgésico na nossa mente. E aí a gente para. Isso aqui, o que tem de gente paralisada, e essa paralisia, ela gera consequência. Emmanuel cita algumas. Agrava-nos a inferioridade. A gente vai tomando consciência do quanto nós estamos atrasadinhos ainda, né? Devora-nos o tempo. Alex, como assim? Gente, escute isso aqui, ó. Palavras do Chico Xavier, está no livro Evangelho de Chico Xavier. Tudo passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. Essa frase é boa. O relógio não espera ninguém, mas a consciência culpada se recusa a avançar. Aí Emmanuel continua: dilapida-nos a esperança, consome-nos as forças. Continua o Chico agora. Eu vou dando uma misturadinha aqui de Emmanuel aqui, Chico de cá. Chico diz assim, ó, muitos espíritos, do ponto de vista mental, permanecem presos ao passado. Vamos para frente. Emmanuel, é como se depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que desferimos nos outros. Sabe aquela história do mundo dar voltas? Vai retornar para nós. Até quando? Chico responde de cá, ó. Enquanto não quitarem os débitos que os prendem ao ontem, não viverão hoje plenamente e nem serão capazes de cogitar de seu próprio amanhã. São nossas atitudes que nos programam para a vida. Gente, remorso. Anote isso aí. Se você ainda não viu isso lá na live da Betinha na quinta-feira, porque ela já falou disso lá, eu estou repetindo aqui o que eu escutei lá. Remorso, arrependimento, reparação. Os nossos irmãos evangélicos chamam de conversão. Remorso. É a hora que o fogo pega. O fogo mental aqui é o remorso. Se a gente não entrar para o próximo passo, que é o do arrependimento, e depois da conversão, da reparação, vai continuar queimando. E é preciso entender esse espaço, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu arrependi demais. Nossa, eu tenho um remorso. Mas ele não transforma, ele não se converte. Aí o que acontece? Vai queimar, vai doer. Mas depois de dar uma passada, a gente acostuma com essas coisas. Aí a gente repete. Fica assim, ó, num looping, cachorro correndo atrás do rabo. Até quando? Até nós não cogitarmos mais repetir. Eu escutei um companheiro falando uma coisa esses dias, eu falei assim, não, é muito interessante isso. Ele falou assim, tem uma diferença entre cansaço e estresse. Aí ele falou assim, às vezes você trabalhou bastante naquele dia, está cansado. Aí chega no final do dia, você
toma um banho daqueles caprichado, deita, dorme. O sono é reparador. No outro dia você amanhece de boa, beleza, zerinho. Aí ele falou assim, e o estresse? Porque o sono, ele restitui as energias, ele te descansa. E o estresse? Você já experimentou curar estresse dormindo? Você acorda, beleza, né? Ou não? Lógico que não. Que jeito que cura o estresse? Com reparação, com transformação. É assim que acontece com o ser no que diz respeito a essa questão do remorso. Ele não passa como se fosse um passe de mágica. Ele precisa seguir para o arrependimento para depois, existe uma palavra chamada concomitantemente, ao mesmo tempo, né, paralelamente aqui, você pode ir reparando já, não precisa ficar esperando, eu espero arrepender direito para depois eu reparar, já vai logo, não é? Da mesma forma que não precisa esperar o fogo tomar conta de tudo para depois se arrepender, já vai cuidando. Cantemos, por gentileza. Cantaremos. Ó meu Deus, escute a minha voz, por amor, escute o meu coração. Hoje confesso a Ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido. Mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe Tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e Tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe Tua luz na dor do mundo. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe Tua luz na dor do mundo. Essa questão aí da gente ficar muito ligado ao passado, às vezes nós precisamos ir ao passado só para ver o que ficou de pendência,
né? Não como se a nossa vida fosse repetir o passado. Hoje eu li uma frase, todo mundo que deve alguma coisa não prospera, ou seja, você tem que pagar, né, a dívida para prosperar. Não é só a dívida material, né? É a consciencial também, a íntima. Então é interessante, às vezes, necessário também o arrependimento, que te coloca lá no lugar onde você deve observar o que não funcionou, né, para você reparar. Só para isso, não é para a gente ficar lá no passado, aconteceu aquilo passou, acabou. Mas o que você deve reparar, você tem que ir lá buscar. Senão não prospera. Não prospera no sentido assim, não tem como você ir para frente se você está amarrado. Você tem que tirar o nó, né? Tem que desamarrar, tem que cortar, reparando. Porque nós temos que voltar quando a gente faz diferente do que é programado para nós. Nós temos que retomar. Quem diz isso é Eurípides, né? Se a gente não termina a prova, nós temos que retornar no mesmo lugar onde nós deixamos. Então, é importante olhar o passado só para buscarmos o que é necessário reparação, não para remoermos em acontecidos que já passaram, né, que nós não temos mais condição de mexer naquilo, né? Senão não prospera. Não tem como ir para frente. Você falou em remoer aí, eu lembrei, e foi até bom isso, eu tinha até me esquecido, porque a gente deixa programado aqui, né, os evangelhos seguintes aqui, e eu lembro que quando estava organizando esse assunto aqui do fogo mental, eu fui no dicionário para buscar a origem da palavra remorso. E aí lá tem uma palavra até diferente das que eu conhecia, né? Ele fala que remorso significa remordimento. Morder de novo. Remorder. Você imagina? Você fica remordendo. Quem? Você já tomou mordida? Quando você era mais pequeno, de menino, brincando na escola, esses negócios, já acompanhou os alunos, um mordendo o outro, às vezes aconteceu isso. É ruim, né? Pois Nossa, gente, mordida é horrível. Sigamos então com o tema fogo mental. Prepara o print aí. Esse aqui é importante, você esparramar aí, mandar nos seus grupos da família. Aí o povo vai perguntar, se eu não entendi direito não, você fala assim, não, você quer conversar sobre o assunto, quem sabe, né? O remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Gente, suplício é uma dor ou um sofrimento terrível, violento. E aí, é um sofrimento, pode ser físico, pode ser psicológico, ou pode ser moral. Pensa num negócio desse, é uma tortura. Então o remorso é um fogo mental que dilui a existência. Por isso que o Chico falou, você perde o tempo. Você dissolve as esperanças, só as forças são reduzidas. É uma autoflagelação, né? Sim. Tem um escritor, filósofo e político brasileiro, eu anotei aqui o período da encarnação dele, porque talvez seja importante para alguns que gostam disso, né? Ele reencarnou em 1773 e voltou para casa em 1848. Marquês de Maricá, escritor, filósofo, você gosta de filosofia, e político brasileiro. Ele descreveu o seguinte: o remorso é no moral o que a dor é no físico da nossa individualidade. Advertência de desordens que se devem reparar. Meu estômago está doendo. A barriga, né? A gente não sabe separar. Eu nunca sei separar onde que é intestino, onde que é estamo. Você já não vai até fala estamo? Não, senhor. Lá nós já evoluímos. Estrombo. Aqui a barriga está doendo.
Sentiu, é um sinal que o organismo, o físico, está falando para você assim, ó, tem um trem errado, vai caçar o que é. Tem uma... Você acredita? Eu pensava que eu tinha comido, não era, era uma unha do dedão que estava encravada, você acredita? Doeu minha barriga? Vai lá então e repara, corta essa unha, faz um curativo aí, criatura. Arruma esse trem. Agora, como é que faz para tratar dor moral? Remorso é dor moral. Está querendo mostrar para nós que tem algo em desordem que precisa ser reparado moralmente. Agora, esse aqui, olha como é que escreve o nome dessa criatura? É francês, um escritor francês, gente. Esse é um pouquinho mais novinho do que o Marquês de Maricá aqui, ó, 1799 até 1850, o período da encarnação dele aqui. Honoré de Balzac, eu acho que é mais ou menos assim. Minha assessoria internacional aí depois. Falar nisso, a Tânia Pacheco ganhou uma sobrinha importada, menina, nasceu na Alemanha. Uhul! Tá vendo? Honoré de Balzac. Sabe o que ele escreveu? Veja a conexão com o que Emmanuel e Kardec nos trouxe. O remorso é uma impotência. Ele voltará a cometer o mesmo pecado. Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Que bacana. Você sente a dor, você não conserta, você não arrepende, não repara, daqui a pouco está fazendo de novo. É uma dívida. O sujeito devia, que é confusão tal, e um ajudou daqui, outro ajudou dali, deu um desconto da acolá e pagou. Mas ele não converteu. Daqui a pouco está devendo de novo. O remorso como autoflagelação não corrige, né? Não. Às vezes dói mais, né? Dói mais e acostuma com a dor. Isso. Até que o fogo tem que aumentar a intensidade. É aquele cachorro que você conta lá, que fica sentado no posto de gasolina, lá, deitado em cima do prego. Nossa, envolvido lá numa traição, lá, alguma coisa assim. Oh, aí, ó. Aí veio o remorso, e aqui deu uma confusão, e doeu demais, e queimou para fora, queimou para dentro, aquela coisa. Aí deu remorso, ele deu um quietado, acostumando, foi ajeitando daqui, mas não converteu, não corrigiu a origem da desordem. Daqui a pouco, está lá de novo a criatura, entrou em coma. Eu conheço gente assim, hein? 6 meses em coma. E aí fica numa amargura, Nossa Senhora, mas quando conseguiu voltar, contou um pedaço dos trem que viu da banda de lá, menina de Deus. Falei, nossa Senhora, que é isso, gente? Nossa, como é que eu perdi minha vida agora? Passou um pouco, ele começou a melhorar, tal, esqueceu, já mandou ver de novo. Já está repetindo as mesmas coisas de antes. E às vezes, né, precisa desse fogo. Tem um livro aí que conta de um senhor, não me lembro o nome, foi o seu Nestor que me emprestou uma vez, que eu fui lá no Ceará. O pai de família muito rico, rico demais da conta, como diz Minas Gerais. Ele sofreu lá um derrame, se não me engano, e ficou em coma mais de 1 ano. E aí as pessoas pensavam que ele não estava ouvindo. Ele ouvia tudo, ele só não se manifestava. E segundo o escritor, era uma história verídica. Ele ouviu 1 ano, cada um que entrava no quarto, falar sobre ele, falar dele, inclusive filhos, esposa, amigos e tal. Ele teve 1 ano, ele teve as crises dele de remorso, enquanto estava em coma, mas ele conseguiu se arrepender. E aí, num dia, ele voltou.
do coma, mas ele não contou para ninguém que ele ouviu de cada um o que cada um achava dele, né? E foi muito interessante que nesse tempo ele fez uma revisão do passado, arrependeu-se e voltou de outro jeito. Não é aquilo que acontece assim, o sujeito quase morre, fica em coma, volta, fala assim, nossa senhora, agora eu vou dar valor à minha vida, daí 3 meses está fazendo as mesmas coisas. Não. Ele fez um novo caminho e de um muquirana, de uma pessoa que era até detestada, aquele tirano doméstico, aquele que não põe a mão no bolso para nada e tal, ele tornou-se um homem admirável, admirado, todo mundo queria estar perto dele e ele jamais contou o que ele ouviu, né? Ele teve uma certa forma de pedir perdão aos filhos e à esposa, não em palavras, mas ele começou a tratá-los com o carinho que eles mereciam, com o amor que eles mereciam. Ele não precisou dizer, perdoe-me por eu ser assim, assado e tal, tal. Os empregados dele, então ele conseguiu ajeitar a vida dele. Converteu. Chico Xavier, palavras do Chico. O espírito preso ao remorso não consegue avançar. E disse mais: enquanto não quitar com a própria consciência os seus débitos, não encontrará o caminho que lhe permita livre acesso a novas conquistas. E aí, o Toninho perguntou aquela hora lá, né, se essa questão do fogo aí vale para o coletivo também, né? Vale. O que a gente tem de notícias aí, vindas da espiritualidade, né, até das psicografias do Chico sobre karmas coletivos, são inúmeros exemplos. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Vai lá, mais fácil, Humberto Campos narra para nós. Tem uma lá que é explícito, Jesus, num momento de desdobramento ali, né, de sono de Dom Pedro II, chama ele para bater um papo. Estava lá, o Brasil em Guerra do Paraguai. E ele fala, Pedro, o Brasil acaba de assumir o seu segundo karma coletivo. O primeiro se referia à escravidão dos irmãos africanos e indígenas, né? E o segundo karma coletivo foi da Guerra do Paraguai. Tipo assim, volta para o prumo. Porque não é um sozinho que efetivou aquela ação ali. Então, vamos queimar meio junto aqui, assim, porque a gente já... Entendeu? Tem demais, gente. Muita informação sobre isso. Então, realmente existem, né, os karmas coletivos aí. Tanto é que tem muitos desencarnes coletivos também, né? É isso. Vamos pensar. Cantemos? Por obséquio? Eu acho que essas palavras que você escolheu hoje estão trazendo muita luz à nossa consciência. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala
sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Cantando eu lembrei de algo que o nosso amigo que nós encontramos esse final de semana nos disse. Ele contribuiu, né, com um alimento lá para a nossa jantinha e disse assim: nossa, que beleza, lá no nosso centro também tem alguns anos que a gente faz um almoço fraterno e eu desejo que vocês prosperem, porque o difícil é a continuidade, é prosperar, né? Quando a gente precisa fazer algo. Então eu olhava aqui enquanto você explicava aí, né? Nós estamos aqui em 220 pessoas logadas, né? Fora os que não estão logados aqui, e pensando quantos desses aí estão desde o primeiro dia, outros chegaram um pouquinho depois, e estão perseverando, estão insistentes na perseverança. Gente, a perseverança é uma pedra preciosa aqui na nossa encarnação. Perseverar naquilo que nós temos necessidade, porque o que a gente tem necessidade muitas vezes não é prazeroso, é custoso, mas no final a gente encontra o pote de arco-íris. Então a constância, a continuidade, a perseverança é primordial para nós conseguirmos quitar as nossas dívidas e prosperarmos. Encontrar o pote de arco-íris é bom? O pote de ouro. No final do arco-íris. Não, mas você acha? Eu achei que ficou até melhor. O que eu falei? Você falou assim, no final a gente encontra o pote de arco-íris. Ah, foi isso que eu falei? Eu acho que isso aí foi até a intuição dos espíritos, porque eu nem vi. É muito mais representativo espiritualmente pote de arco-íris do que pote de ouro, não é, gente? Que você legal, imagina, então. é isso mesmo, ou seja, você vai sair de uma vida cinzenta, preta e branca, né? Preto e branco, para o Acho colorido. que eu falei o pote do arco-íris, não? Ué, olha que legal. Muito bem, gente, nós já podemos seguir aqui para conclusão, né, do nosso querido Emmanuel. Eu só queria lembrar essa frase anterior aí, porque é importante, né? O remorso é esse fogo mental diluindo a existência em suplício invisível. Eu descobri uma frase, né, enquanto estava estudando esse tema aqui, que fala que a contabilidade divina, primeiro, não erra. Segundo, não precisa de auditoria externa. A conta chega na medida, pode ter certeza disso. Então não adianta a gente pensar assim, não, eu já passei pelo remorso, estou arrependido, mas se não houver a conversão daquele, é semelhante, né, a desse senhor que foi citado aqui, agora há pouco, vai ter que, como lembrou a Lisa aqui, né, nosso querido Eurípides Barçanufo, vai ter que retomar do ponto que parou para recomeçar, né? E muitas vezes não recomeçamos naquele lugar, né, onde a gente dominava. A gente recomeça com outras famílias ou em outros orbes, em outras condições, mas teremos que passar por aquilo. Muito bom. Emmanuel finaliza então, gente, a mensagem fogo mental, dizendo assim, ó: foge assim de ofender, pois embora o perdão se erija, né, qual remédio eficaz na misericórdia divina para as doenças que levianamente nós criamos, é da própria lei que ao ferirmos alguém, caiamos, por nossa vez, inevitavelmente entregues aos resultados de nossos golpes, a fim de que sejamos também feridos. Nossa, Alex, terminou aí? Mas que é isso? Emmanuel
podia ter terminado esse negócio assim de uma forma mais leve, mais suave, né, Lidiane? A Lidiane mandou uma mensagem aqui, falou que tá precisando de uma força aí. Você pega essa força, menina, essa energia tá aí dentro. O fogo, gente, ele é íntimo. Em todas as dimensões, tanto aquele que queima, né, quanto aquele que aquece. Ele é íntimo. Está aí a força para suportar, né? Está aí a capacidade do ombro para carregar o peso que for. Ele é condizente com a sua competência, com a sua capacidade, nunca acima. Então a recomendação final do Emmanuel é a seguinte: seja mais prevenido, preventivo. Pensa um pouquinho antes, né, de desferir o golpe. Porque mesmo que você atravesse o vale do remorso, para depois sair lá no arrependimento, né, até conseguir subir, né, para o pico da reparação, você vai passar por um processo de colheita. Eu vou passar por um processo de colheita. Isso é da lei. Não tem como fugir disso. Mas lembra bem, se você já está um pouco mais sensível, se você considera que já consegue sentir que seja remorso, não precisa nem ainda ter chegado no arrependimento, que seja só o remorso, já é algo fantástico, porque você já está caminhando para se arrepender e, lógico, para solicitar uma chance de reparação. Que seja individual, que seja coletivo, porque é assim, gente. Não tem como ser diferente. O que Emmanuel está falando aqui? Ele está falando mais ou menos assim, ó. Não larga esses carrinhos de supermercado esparramados, não. Larga de preguiça, é só andar 10 metros para trás ali, fecha esse carro aí. Vai lá, devolve esse carrinho lá no lugar, para de deixar uma confusão, porque senão, daqui uns tempos, você vai estar num ministério chamado Ministério da Reencarnação. Você sozinho, nesse nível aí de quem abandona carrinho, você não tem a mínima condição de fazer um planejamento reencarnatório por sua conta. Você vai ter que ter ajuda. E tem gente para isso. Você vai até dar uns palpites lá, tal. Mas ele vai te orientando, tal. Ele vai chegando, porque aí você vai escolhendo. A linha mestra da reencarnação da gente, a gente define ela. Uma família tal ali, uma cidade tal, na região tal, nas condições assim. Vou estudar mais ou menos por essa linha aqui, ali, tal, quero ter filho? Não. Daí você vai chegar um momento e falar assim, vamos, nesse mundo aqui, assim, precisa ter uma profissão. Essa profissão tem que ter uma base, assim, com anterioridade, vamos ver aí o que é. E vai te mostrando mais ou menos. E ele vai perguntar para você assim, você tem alguma profissão em mente, assim? Aí você vai olhar para ele e falar assim, eu queria trabalhar de juntador de carrinho de mercado. Você vai pedir para ficar uma encarnação inteira juntando carrinho de supermercado. E que é uma profissão admirável. Pode acontecer duas coisas de acordo com o seu quinzinho. É mais ou menos assim. Não tem como ser diferente. Vai ter que buscar. Para finalizar, já que nós citamos algumas falas do Chico, eu gostaria de concluir aqui com mais uma. Essa também foi anotada pelo Carlos Bacelli, tá? Está no livro Evangelho de Chico Xavier. Chico diz assim, para fazer um contraponto aqui, a gente não fechar tão, às vezes pesa um pouquinho, né? Lembramos-nos, diz o Chico, da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Então, gente, olha, além de remorso, passa por isso, deixa o fogo queimar, né? Sinta, arrependa o mais breve possível e repare, paralelamente,
faça coisa boa, faz o bem. Porque isso também vai gerando créditos, ou vai amenizando, reparando débitos nessa contabilidade divina, porque ela não tem erro. Fez sentido isso para vocês? Muito sentido. Era tudo que eu ia falar na live de quinta-feira. Agora você me pôs num arroxo. Pronto, a gente aprende pela repetição. Eu tenho certeza que você vai acrescentar muita coisa nesse assunto aqui. Ai, ai. Foi até bom, gente. Quinta-feira, para quem chegou um pouquinho depois aí, nós já falamos aqui, né? Nós vamos ter ao vivo aí no canal Elizabeth Lacerda. E o tema, não tenha medo da luz. Tem sentido mesmo, né? Quem Demais, fica aí amarrado no remorso aí, tá na escuridão do remorso, arrependeu, foi reparando, vai caminhando na direção da luz. Tem gente que tem medo. Prefere o comodismo. Prefere aquele cachorro em cima do prego todo dia. Eu vou vir. Você vai vir? Quinta-feira para assistir essa Vai vir, é bom, aí. né? Cantemos. Eu vou cantar 2 seguidas. Vocês coloquem as águas para fluidificar. Falar em água fluidificar, eu queria fazer uma... Nem sei o que eu quero fazer, mas eu acho que é uma observação. Esses dias eu vi um religioso, né, dizer o seguinte: não se fluidifica a água à distância, não se benze a água à distância, só na presença, ao vivo e a cores. E eu não concordo com isso. Jesus disse: a tua fé te curou. Independente de onde nós estivermos, se o nosso coração estiver sincero naquele pedido, naquele clamor, naquela fé que é só nossa, os milagres acontecem de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Eu creio na fluidificação das águas em qualquer lugar que estivermos. Eu creio na cura do corpo, se for de nosso merecimento, independente de onde estivermos. Eu não concordo com essas falas de pouca fé. Então, que a nossa fé se multiplique nesse momento e que cada um, através do seu clamor, através do seu coração, peça aos Espíritos abnegados e caridosos, a Jesus, a fluidificação das nossas águas. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar.
possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, Jerônimo Mendonça, a irmã Sheila tão querida, a Jesus, a Ismael, a doutor Bezerra de Menezes, a equipe de Maria, a Cair Baixo, doutor Inácio, doutor Odilon, José Grossa, todos os anjos guardadores, toda a equipe espiritual que trouxe tantos desencarnados para escutar as nossas histórias, faladas e sentidas, lidas e aprendidas nos escritos do nosso querido Chico Xavier. Que Deus possa abençoar a cada um de nós com o que nós merecemos e que não tenhamos vergonha nem preguiça de retornarmos onde nós deixamos o nosso embrulho, para que nós possamos desembrulhá-lo e entender o que é necessário fazer. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos lares, os nossos filhos, aqueles que amamos, aqueles que não têm ninguém para amá-los. Que Deus derrame corações amorosos sobre todos aqueles que estão solitários, que não têm uma palavra sequer de carinho, que há anos, há décadas não ouvem ninguém pronunciar os seus nomes. Ó Senhor, tende piedade e misericórdia de cada um de nós, e que o teu rosto tão cândido, teus olhos tão cristalinos possam penetrar os nossos corações e as nossas consciências, chamando-nos a atenção para o que temos que fazer, para o que devemos fazer, e que não percamos a sublime oportunidade de estarmos aqui na Terra nesta hora, neste momento, com o grande dever de iluminar a nossa consciência em primeiro lugar e também o caminho daqueles que desejam se iluminar. O Senhor é nosso pastor, conosco permanecerá e não nos faltará. Que assim seja. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Muito bem, né, espíritos amigos aqui. Interessante que eu estava aqui, né, na minha reflexão aqui, de olhos fechados, e eu vi o rosto de Jesus muito nítido, ou seja, onde Ele está, Ele nos ouve, que Ele nos abençoe. Agora que você falou que Jesus está escutando, é porque eu ia pedir para contar um acontecido aqui, mas eu não sabia que Jesus estava escutando. Agora fala com Jesus para tampar o ouvido, então. Gente. Primeiro, eu posso, gente? Dá tempo ainda aí? Vocês têm paciência aí de escutar um acontecido? É porque quando você falou dessa história da fluidificação da água à distância, eu lembrei de uma situação acontecida do meu avô. Então conte. Então tá, mas eu quero só que
anunciar aqui para a turma que amanhã, gente, nós vamos ter a MEI aqui no EVA, viu? Paz e luz. Esse é o tema de amanhã. Bom, sempre é bom recordar, não é? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para avisar, tal. Então, mas eu vou contar aqui, é rapidinho, gente. É o seguinte, meu avô não era espírita, né? Mas assim, participava, era uma pessoa religiosa, tinha a sua fé, né? E minha avó era mais rezadeira. Mas da família todinha, o que era considerado assim, a pessoa de mais fé era um irmão do meu avô. Meu avô, Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Esse irmão dele morava em Campo Grande, na capital. E eu não sei assim, como é que eu explico. Ele era considerado assim, um beato. Uhum. Aquele povo que não casava, tal, mas era considerado o que tinha mais fé na família toda, era até respeitado. E aí, a expressão não era fluidificar a água, ele benzia a água. Aí a água era considerada água benta. Uhum. Não é? Água benta. Ele não tinha nenhuma credencial de padre, de diácono, não. Ele é uma pessoa normal aí, né? E ele benzia a água, que era hoje, se for falar, é a fluidificação da água. E aí, uma certa feita lá, tava uns problemas lá, tal, em casa, com meu avô, de saúde, e aí a minha avó pediu para ele se tinha como benzer a água, para o meu avô melhorar, a distância. Aí o que esse tio fez? Ele falou, não, tem jeito. E ele benzeu a água. Lá de Campo Grande ele benzeu. Falou para minha avó assim, pega a cabaça do Tonho, que é o irmão dele, pega a cabaça do Tonho e põe água aí. E pode fechar a cabaça aí que eu vou benzer daqui. E lá de Campo Grande ele benzeu a água da cabaça. Fluidificou aquela água ali. E aí o que aconteceu? Meu avô não pôs muita fé naquilo não, vai escutando. Meu avô no outro dia cedo vai para a roça trabalhar. Você já viu uma cabaça de perto? Já. Você já tomou água de cabaça? Já, meu pai tinha. Vocês já fizeram? Eu conheço meu povo, aí tem muita gente que já tomou água de cabaça. Então, como é que era o sistema? Meu avô amarrava uma cordinha, a cabaça tem um pescocinho, não tem? Uhum. Ele amarrava uma cordinha no pescocinho da cabaça, levava para a roça, chegava lá, pegava num pau de cerca daquele, pendurava a cabaça numa sombra, ia trabalhar, de vez em quando ia lá, tomava uma aguinha naquela cabaça. Ele fazia de copa, pegava uma, como é que chama aqui, gente, de coqueiro? Cuia. Vamos fazer tipo uma cuia, né, do cacho de coco ali assim e tal, para beber água. Eu achava bom demais aquilo. Meu avô deixou a cabaça lá no pau da cerca lá e foi trabalhar. Chegou alguém correndo falando que tinha acontecido alguma coisa. O tio que tinha benzido a água estava passando mal. E meu avô, que dava assistência normalmente para esse povo, saiu depressa e esqueceu a cabaça pendurada naquele pau da cerca. Cheia d'água, a água ficava geladinha. E foi para Campo Grande. O padre Zé Delfino levou ele para Campo Grande. E aí vai desenrolando, vai demorando. Foi uns 4, 5 dias. O que você está rindo? Uns 4, 5 dias mais ou menos. É porque eu não aguento. Não, é verdade. Foi uns 4 ou 5 dias até que desenrolou as coisas lá em Campo Grande. Meu avô voltou. Agora você presta atenção no que é um acontecido. Como é que meu avô começou a melhorar a fé. Nesse intervalo, tinha cupim demais na roça. Aí o que aconteceu? Os cupins subiram no pau da cerca e cabaça, gente. Cabaça é um negócio muito frágil. Cupim acaba com a cabaça depressa. Quando meu avô chegou lá, o que tinha acontecido? Os cupins tinham roído a cabaça inteira. E só tinha sobrado a cordinha, mas a água estava todinha lá. A água ficou amarrada na cordinha.
A água benta, para você ver o que é uma fluidificação bem feita. Os cupim comeram a cabaça e a água ficou pendurada na cordinha. Meu avô trabalhou no dia, bebeu a água benzida lá no pau da cerca, quase uma semana depois. E aí tem gente que fala que não fluidifica a água à distância. Tá aí, ó. Outra coisa, como foi de improviso agora, que eu contei aqui, não estava pensando, mas eu tenho a foto da cordinha. Amanhã, no próximo vocês me lembram que eu vou mostrar a foto da cordinha, porque às vezes a pessoa fala assim, que eu não estou falando a verdade aqui, que não foi coisa acontecida. Olha aqui. Mostrar para vocês. Eu, em público, toca aqui, pega aqui. Eu tenho que parabenizar a imaginação desse espírito. Não, memória. Espera aí, é minha vez de falar agora. Memória, eu tenho que parabenizar a imaginação desse espírito que hoje tem o nome de Alex José Gonçalves, que eu não sei de onde é que ele vem, de que passado que ele vem, porque, olha, eu tiro o chapéu para a sua imaginação. Eu vou começar a escrever seus causos, viu? Nós vamos editar esses causos aí, eu vou colocar acontecido, vou pôr uma interrogação, tá? Eu vou corrigir de novo. Imaginação não, memória. Coisa acontecida que meu avô me contou, eu lembrei e contei aqui, ó. Tá vendo aqui? Você acha que eu ia inventar um trem desse aqui? Parabéns. De uma hora para outra? Eu parabéns. Não tenho essas competências, você não. me surpreende a cada dia. Eu agradeço, eu não mereço não, mas eu agradeço aí. Ai, meu Deus. Acabou, pode terminar aí agora. Fogo, Deus ajuda, gente. Que Jesus não estava escutando essa parte. Eu acho bom Jesus ter ido arrumar umas coisas para o lado de lá. Do lado de lá. Então, gente, é isso aí, ó. Então vamos pensar, né? Não pensa nesses acontecidos aí, não, senão vocês vão perder o sono à noite, tanto rir, né? Então, muito obrigada, né, pela presença de vocês, pelo carinho, pelo cuidado e até quinta-feira, ao vivo, e que vocês tenham uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente madrugada, e pensemos, né, no remorso, no arrependimento, na reparação e na qual é a outra palavra? Reparação e conversão. Conversão, a última. Vamos pensar nisso aí, e que dê tudo certo para todo mundo. Amém? Então lá vai o beijo, pega o beijo que é seu, porque esse beijo é real, isso é acontecido mesmo, viu? Lá vai, pega que é seu. E vai com Deus, beijinho. Até amanhã.